digamos assim, até 83, que foi quando o Carlos Eugênio voltou para o Brasil, então ainda estava. A Ação Libertadora Nacional travou uma luta à morte pelo povo brasileiro. E isso criou laços profundos entre nós. Queríamos transmiti-los às novas gerações, porque a tarefa não terminou. O Brasil ainda não é livre, infelizmente. Como integrante da Associação Juízes para a Democracia, não é pela, é para, porque não estamos vivendo democracia nesse país. Então, só quero lembrar que em todos os campos se luta, inclusive até dentro do judiciário, contra a opressão que domina esse país. E claro que venceremos, porque nós somos o povo, e por mais que o povo seja provocado, é preciso ver que a reação não vai vencer. Eu queria até, é meio estranho para uma pessoa da minha idade fazer isso, mas eu queria até cantar uma musiquinha que a gente anda puxando aí nas manifestações. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode ir com a formiga não assiste formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode ir com a formiga não assiste. Que vive o povo brasileiro, então nós temos esse encontro, é muito importante. E encontros como esse, nesse momento, é super importante para lembrar que os resquícios da nossa ditadura, ela ainda está aí, presente, viva, em todos os cantos, nas escolas, nas ruas. Nós tivemos um bom exemplo agora do que ocorreu aqui no Brasil, em Brasília e em muitas outras cidades. Então, quer dizer, a história ela se repete, a democracia realmente nós não conseguimos consolidar, a luta continua e esse é o exercício de hoje. Essa é a nossa tarefa de hoje, né? E dizer que é um orgulho muito grande, um prazer enorme receber a Tom aqui em Fortaleza. Isso me emociona muito por todas as nossas histórias de vida. Enfim, então é isso e vamos aproveitar a noite e muito obrigada. Pessoal, boa noite. Boa noite. A Tamires me disse que eu tenho 2 minutos. Corta seu microfone. E vai cortar. Mas, Silvio, nós vivemos tempos que exigem muita compreensão de todos nós de qual nossa tarefa. Hoje, buscarmos revigorarmos coletivamente e constituir estes coletivos os espaços de elaboração é o que vai permitir a compreensão de qual a nossa tarefa para o próximo período. A nossa estratégia, hoje, sem sombra de dúvida, busca na memória dos que fizeram da resistência uma luta de construção de uma relação do humanismo. Sem sombra de dúvida, é este o patamar que nós vamos para o próximo período. Vivenciamos uma aliança que só se teve dentro da ditadura militar 15 anos praticamente depois. Hoje nós estamos com uma aliança do judiciário, da mídia, do grande capital, do capital internacional e principalmente do aparato repressivo da ditadura que está latente em todas as ações do Estado brasileiro.
O que o ministro do Supremo Federal, do STF, Tribunal Superior Federal, fez ontem é um AI-5 às avessas. Mandou ao Congresso que refizesse uma votação e votasse exatamente como quer o Judiciário. Isso é a expressão do que tudo foi dito por todos nós. Por isso, hoje, ao trazermos para o debate dois companheiros que vivenciaram e construíram na resistência uma referência de luta, é para que a gente possa, com essa geração que chegou, com vontade de lutar, de construir e de se revigorar nas ações de massa. Por isso, um cearense, o Vital está aqui conosco, companheiro que traz toda a sua experiência, o FOM, que se for buscar na literatura a sua ida a Cuba e o retorno para construir a resistência, é de uma sabedoria que temos que beber e construir nesta referência, uma referência de elaboração e de formulação para que a gente resista contra o golpe jurídico, parlamentar, midiático que nós estamos sofrendo. Boa sorte, vamos todos nós para um bom debate. Bora! Tem que ter mais força. Bora! Bom, antes de mais, gostaria de me congratular com os que aqui estamos para homenagear aos autores e a uma obra, mas antes é preciso dizer que o nosso pensamento, a nossa gratidão à luta realizada no Brasil contra a ditadura vai também nesta noite para Dom Paulo Evaristo Arnes. Perdemos um dos maiores lutadores contra a ditadura. Não fora o trabalho incansável de Dom Paulo, desde São Paulo, ecoando internacionalmente, nos fóruns internacionais, a odiosa tortura, a ditadura teria sido ainda mais feroz, ainda mais odiosa. Gostaria de, muito brevemente, dizer que nós, os historiadores que estudamos este período recente da história do Brasil, temos ainda que aprofundar muitas das facetas da luta contra a ditadura. Muito há ainda por ser escrito. E eu quero aqui sublinhar uma das maiores formas de resistência à ditadura, que, de certo modo, é olvidada por aqueles que escrevem a história. A resistência à ditadura, aqueles que na prisão escreveram jornais à mão, aqueles que na prisão fizeram sair lá de dentro os abaixo-assinados, escreveram ali nas condições mais adversas uma história da resistência e uma história de resistência em ato contra a ditadura. Esse livro é uma prova incontestável da resistência dentro da prisão, seja quando se trocava com o preso comum por uma carteira de quente, o cigarro, então vigente como a moeda de troca dentro da prisão, quando se trocava por uma carteira de cigarro, aqueles papéis ou aquela caneta para escrever. Quando se camuflava sob diversos objetos, os livros ou os jornais que eram contrabandeados para dentro da prisão. Portanto, esse livro, ele como outras escritas de resistência, ele é a prova incontestável da força da palavra que subverte a ordem, da força da literatura clandestina. Esse livro que hoje nós recebemos como a repressão militar policial no Brasil, ele de fato se chama João, ele de fato assim se chamou, e ele foi escrito dentro da prisão como um ato de resistência tenaz à ditadura. E ele é escrito não como poema,
memória, mas ele é escrito como um testemunho, como um modo de analisar os efeitos do aparelho militar policial. Me congratulo com todos os autores, e em especial com os dois que hoje estão aqui entre nós, mostrando para nós o valor do livro, o valor da leitura, o valor sempre da escrita de combate. Temos aqui, portanto, um livro que ficou por quase 40 anos na forma clandestina, e hoje ele está aqui, dada a estampa e a luz, num outro momento de golpe, quando estamos com os nossos corpos, muitas vezes, escrevendo na rua a nossa luta contra o arbítrio. Vida longa aos autores e a esse livro, que é o testemunho da resistência na prisão da ditadura civil-militar no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Queria passar a palavra para o Roberto. É o momento mais oportuno para lançar esse livro do que no momento que estamos vivendo, né? Um momento de um golpe que tem tanta semelhança com o golpe de 64. Então, o momento é muito importante, né? E é importante a gente sauda principalmente os dois autores que hoje estão aqui em Fortaleza, né, nas nossas terras. Então, companheiros e companheiras, dizer que o exemplo, né, do Fon e do outro companheiro que está aqui é um exemplo muito valoroso para nós nos dias de hoje, que enfrentamos momentos tão difíceis, né? Então, um golpe dado no nosso país, um golpe com tanta semelhança como já ocorreu, e a gente se põe novamente, a juventude principalmente se põe novamente na tarefa que os companheiros tiveram no passado. Então, para ser essa tarefa, agora a bola está com a gente, a bola está com a nova geração, essa juventude que impulsionou as últimas lutas, né, desse último período, que compõe a Frente Brasil Popular, que impulsiona a Frente Brasil Popular, agora tem a tarefa de lutar contra o golpe, lutar por liberdade e lutar por outro país, o país dos nossos sonhos. Então não tem desculpa, agora a vez é nossa, agora é o momento dessa juventude, dos movimentos sociais organizados, de todas as organizações populares, mostrar a nossa força e a resistência, e vida longa para os companheiros, seguiremos em luta. Eu fui pego de surpresa aqui para compor a mesa, né? Mas a gente não pode fugir nem da luta, quanto mais de participar de uma mesa aqui. Não obstante, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei emocionado porque conheci o FON na RENAP, que é a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, né? E sempre foi para mim um exemplo. O Vidal eu conheço, a história eu não conhecia pessoalmente. E o que me deixa feliz nesse evento é ver a participação tão grande da juventude, uma participação também, sobretudo, das mulheres, bem representadas aqui, embora não na mesma proporção da mesa, né, deveria ser, mas o livro em si, ele já é um exemplo de resistência, né? O fato dele ter chegado até nós é um exemplo de resistência, de perseverança, principalmente no momento, como foi falado já diversas vezes, mas eu queria pontuar que além do elemento, o companheiro de Assis falou, que houve essa união, essa conspiração do setor empresarial, da plutocracia, né, do grande capitalismo internacional, da mídia, né, que eu acho que foi o grande erro. Aí fica a se pensar se é ou não possível, pelo menos o debate de democratização da mídia era assim possível, e talvez tenha sido um dos grandes erros do período em que antecedeu o golpe. Mas eu entendo que esse conluio, ele estava latente sempre, ele sempre está latente. Eu lembro que eu advoguei na associação Anistia 6468, e um dia atendendo um anistiado, ele disse assim para mim: o dragão não está morto, ele está apenas dormindo, a qualquer momento ele desperta.
E então eu dizia, esse cara, ele está paranoico, assim, enfim. Por mais que você estude e leia sobre o período, eu pelo menos jamais imaginava, eu não sei se alguém aqui imaginava, que nós estivéssemos vivendo um período de exceção como hoje, né? E as semelhanças são gritantes, né? Quando você fala em golpe, eu falo enquanto jurista, eu estou representando juristas para a democracia, mas não me orgulho nem um pouco disso, né? Nunca acreditei no direito como possibilidade de transformação. Mas as semelhanças, né? Quando se fala, não houve golpe porque está previsto na Constituição. Isso é de uma desonestidade intelectual absurda. Principalmente quando se diz também que o STF teria sido chancelado. O STF fez o mesmo na época, né? A Corte Constitucional na época. Então, chega a ser desanimador esse cenário. Todos nós certamente passamos por esse momento de dizer que, não sabe, você olha para o cenário, você olha a cada dia é um novo golpe, né? O golpe não foi consolidado, ele está em curso, né? E não se tem tempo sequer de organizar uma reação. E nesse momento, esse livro é importantíssimo, porque nós vemos a história desses dois companheiros e de tantos outros companheiros e companheiras, e nós, pelo menos eu, e acredito que todo mundo aqui, imagina o seguinte: eles não desistiram, eles lutaram, e nós temos o dever para as próximas gerações e também a eles de não desistirmos. Nós não podemos desistir. Isso não é um ato volitivo, isso é um imperativo moral. Você resistir ao arbítrio, né? E por isso é que eu lamento que apesar de não me surpreender, que no meio dos juristas, dos advogados, dos operadores do direito, tem havido uma receptividade tão grande, sobretudo na academia, sobretudo nos futuros operadores do direito. Esse relato ele vai ter que ser também, eu acho que sobretudo nas faculdades de direito. Estou falando aqui enquanto operador de direito. Porque você vê, por exemplo, que nas ocupações aqui da UFC, a faculdade de direito houve resistência às ocupações, o que deveria ser um espaço de resistência democrática. Então, assim, ao passo que eu faço esse lamento, eu faço essa provocação, no sentido que nós não podemos existir. Devemos nos mirar no exemplo do Afonso, do Vidal e de tantos outros que morreram e que continuam vivos e sofreram, e que trazem para nós essa experiência que nós não podemos de forma nenhuma desperdiçar. Então, eu sei que eu me estendi, passei de 2 minutos, mas é porque para falar desse assunto realmente a gente não conta muito nela. Eu vou ser muito breve, porque realmente eu vim hoje à noite com o coração assim, com vontade de ouvir. Eu costumo dizer às vezes que eu fui advogado forjado e devo muito a ser advogado ao Movimento Sem Terra. Mas no Movimento Sem Terra isso tem uma pessoa chamada Tom Fon, a quem eu devo muito o que eu aprendi na advocacia. E eu considero que nós somos militantes em construção. E a minha vontade de estar aqui hoje, além de encontrar muitos companheiros e companheiras, é porque eu tenho certeza que Vidal e Fon, que vivenciaram, assim como outros companheiros, vivenciaram um processo político de golpe, eu tenho certeza que é certo que eles têm um olhar sobre o momento que vivenciamos diferenciado de qualquer um de nós. E acho que podemos aprender muito com esses companheiros. E eu acho que nós temos que ter essa tranquilidade, serenidade, firmeza de aprender com quem se colocou em um determinado momento histórico com muito mais dureza do que tem sido até agora, o que não quer dizer que não possa endurecer mais, mas de que esses companheiros nós temos que ter muita atenção em ouvi-los, aprender com eles e honrar a trajetória daqueles que nós herdamos a lutar, que
que é Marighella, que é outros companheiros a quem nós temos a honra de seguir o projeto político de construir o socialismo no Brasil. Muito boa noite a todos e todas.